capítulo 6 do profeta Isaías, verso 1. Quem achou, diga amém bem forte. Amém. Bom, capítulo 6, verso 1, diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Só o verso 1 e a parte A. Vamos repetir comigo? Diga: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Diga: se o rei Uzias não tivesse morrido, eu não tinha visto o Senhor. Se assente, glorificando a Deus. É porque que Isaías datou este acontecimento, este fato? Por que Isaías datou, dizendo, no tempo em que morreu o rei Uzias, no momento, talvez, no decorrer dos dias, eu vi o Senhor. Rei Uzias, ele era aquele que havia assumido o trono por lei. Seu pai foi morto, assassinado brutalmente, e o filho deve herdar a cadeira do pai. Uzias assume o trono ainda adolescente, na nossa visão, e ele vai crescendo e vai se tornando um estrategista. A biografia dele não é pequena, mas também não é tão extensa. O livro de 2 Crônicas, capítulo 26, diz que ele assume o trono com 16 anos de idade aproximadamente. E ele vai crescendo e se tornando muito estrategista. Ao passo que ele cresce, ele vai conquistando reinados. Uzias é este homem descrito por Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Mas por que Isaías datou? Nós temos pelo menos dois extremos. Primeiro, será que Isaías estava se desfazendo da morte desse rei? Como quem diz, já era para ter morrido. Ou será que no outro extremo, Isaías está dizendo, não era para ter morrido, morreu precoce, morreu cedo. E nós só conseguimos entender, chegar a um denominador comum, lendo a biografia de Uzias, que eu já tenho adiantado. E ele vai crescendo, se tornando poderoso. Uzias consegue levantar um exército de 307.500 pessoas, soldados. E esse exército é chefiado e liderado por um exército menor de cabeças de 2.600 homens. Aonde Uzias entrava, Deus dava para ele a terra. A ênfase no capítulo 26 de 2 Crônicas é que a Bíblia diz que Uzias buscava a Deus nos dias do profeta Zacarias, e a mão de Deus era com Uzias. Essa é a verdadeira prosperidade, é buscar a Deus e a mão de Deus ser com você. A Bíblia diz em 2 Crônicas 26 que Uzias chega até a invadir a cidade, os reinados dos maiores, dos povos maiores, inimigos do Senhor, como os filisteus, os amorreus, os amalequitas. E aonde Uzias invadia, ele levantava torres e submetia aquele reino ali pagar impostos. A Bíblia diz que Uzias era amigo da agricultura, e ele cavava poços para quem viesse o visitar não morresse de sede. E também criava gados, bois, vacas. A Bíblia diz que esse rei vai se engrandecendo, e chega um ponto que ele se tornou o titular, pela história, da grande invenção da ferramenta de guerra chamada catapulta. Uma mão, um braço de madeira segurado com uma corda, e quando o soldado cortava a corda, era lançada, arremessada uma pedra gigantesca de encontro ao exército inimigo, e essa pedra promovia uma verdadeira chacina, uma mortandade. Mas a Bíblia diz que esse rei resolveu se exaltar, e ele colocou no coração queimar incensos na casa do Senhor. Os sacerdotes entram em desespero, os 80 sacerdotes, eles entram em desespero, pastor Biramar, porque o rei não podia queimar incenso. Lincoln, Uzias fazia parte da linhagem de reis e não de sacerdotes. Competia somente o sacerdote o papel de queimar incensos. O altar tinha 12 pedras, as pedras ardiam como que carvões acesos em fogo. E quando Uzias vai entrando no templo da casa do Senhor,
determinado e destinado a queimar incenso, ele é repreendido pelos sacerdotes. Ele ameaça os sacerdotes de matá-los de um por um, se ele não deixar fazer o que ele quer. Agora, este rei resolveu desobedecer ao Senhor. É uma briga de ungido. De um lado, um rei destinado a pecar. E no momento que Uzias tocar no altar, o altar será corrompido. E o altar corrompido não tem mais adoração, não tem mais ministração, não tem mais louvor, não tem mais santidade. A Bíblia diz, Levítico 6, que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O primeiro fogo quem acendeu foi Deus, e nós devemos zelar para que esse fogo permaneça aceso em nossas vidas. Mas Uzias toca no altar para queimar incenso, e o que acontece? Ele é acometido de uma praga, ele é acometido de uma doença, ele é acometido de uma chaga, de uma lepra no centro da sua testa. Flávio Josefo, quando foi escrever a história dos Hebreus, ele disse que aquela praga entrou pela porta da frente do templo, em forma de facho de luz, e atingiu a testa do rei. O rei sabia que leproso, ele não podia mais ficar nem no templo, nem na cidade e nem em sua casa. Ele é empurrado agora de forma violenta, de forma brutal, para fora do templo. A sua punição é a lepra. É uma guerra de ungidos. O rei de um lado queria pecar, queria queimar incenso. Do outro lado os sacerdotes diziam, não, você não pode fazer isso. E em briga de ungido ninguém se mete, quem resolve é Deus. E esse Uzias pecou contra o Senhor. E quando ele pecou contra o Senhor, a Bíblia fala de um terremoto. Amós capítulo 1 e verso 1, a Bíblia diz que houve um terremoto nos tempos do rei Uzias. Tudo indica que esse terremoto, ele foi em virtude, pela causa, é agora a consequência do pecado do rei. O terremoto foi tão avassalador, que o terremoto dividiu áreas. O terremoto, ele foi tão avassalador, que ele conseguiu afastar e mexer com as muralhas até dos filisteus. O templo agora está vazio, o altar corrompido, o fogo está apagado. E agora só resta Isaías uma coisa, o que? Orar e buscar a presença do Senhor. Isaías, na verdade, quando ele diz, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, ele não está se desfazendo, como quem diz, morreu, já era para ter morrido faz tempo. Não, ele está lamentando a morte. Tudo indica, pela história antiga, que ele tinha um grau de parentesco, e ninguém consegue, por mais que o parente tenha errado, pedir a morte do parente, senão a sua restauração. Já imaginou Isaías dizendo, eu profetizo a sua cura, meu rei? Mas Deus dizia, não tem cura, porque para desobediente tem disciplina. Não é assim. Ele deveria agora mudar de ideia, voltar nos seus caminhos da obediência. Mas é assim que Deus trata com ele, com eles e conosco. Quando erramos diante do Senhor, o Senhor decide agora nos disciplinar, para que nós voltemos aos seus caminhos. Mas o rei Uzias, tudo que parece, tinha o seu coração destinado a pecar. E depois de 15 anos, o rei Uzias morre, acometido pelaquela lepra devastadora. Acabou sua saúde, roubou a sua paz, e ele morre. E é justamente nesse tempo que Isaías entra no templo da casa do Senhor. O terremoto que Amós diz no capítulo 1 verso 1, ele foi tão dramático, foi tão terrível, que a história diz que o templo da casa do Senhor, as suas paredes estavam rachadas, o teto desabou para os lados. Isaías parte agora para a oração, sem palavras, mas com gemido da sua alma. De repente, Flávio Josefo diz que entra um vento pela porta da frente. Isaías se arrepia, e ele agora está buscando saber o que está acontecendo. Mas ele continua orando, talvez com a sua face no chão, lançado no pó. O fogo do altar está apagado. Havia tempos que não havia mais reuniões, havia tempos que não havia adoração. A saudade queimava e ardia, a angústia regia os corações, e só Deus poderia trazer esperança. A Bíblia diz que Isaías tem uma visão, e quando ele olha para cima, Isaías não vê somente o teto da igreja dividido em duas partes, ele também vê os céus. Os céus de repente se abrem diante de Isaías, e ele começa a dizer, no tempo
no tempo em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, louvado seja Deus. Deus havia de responder suas orações em um momento catastrófico, dramático, em um momento de frieza espiritual, em um momento de uma certa apostasia. Isaías está vendo o Senhor, de que forma? Assentado em um trono de glória. Quando Isaías vê a visão, pastor Biramar, olhando para o céu, ele tenta acompanhar a visão, porque o trono se movimenta, é móvel, e de repente Isaías visualiza como quem sobe o degrau de uma escada. Quando a visão se torna mais profunda, ele diz que Deus joga a sua orla dentro do templo, o pedaço da sua vestimenta. Orla é algo revelador. Se não, vejamos, capítulo 15 de Números diz que quando Deus pediu, ordenou a Moisés para que ele reunisse as mulheres que trabalhavam bordando roupas, Moisés agora reuniu as mulheres hebreias que trabalhavam bordando roupa, para que elas recolhessem todas as roupas, as vestes externas, chamadas no tempo de Jesus de manto de oração. Deus havia dito a Moisés que elas deveriam bordar a orla de cada vestimenta de cada príncipe hebreu com três cordas de cor azul, ou 3 linhas. Com esse bordado de 3 linhas de cor azul, Deus estaria dando 3 recados ao seu povo. Toda pessoa que cruzasse com um príncipe hebreu, que usasse esse manto de oração, essa orla externa, ele iria olhar para a orla, o pedaço da vestimenta que hoje é como se fosse o abanhado da calça dos homens, a parte inferior. E toda vida que eles olhassem para aquela orla, eles lembrariam de 3 coisas por causa das 3 linhas. Primeiro, eles lembrariam que Deus, com um braço forte, arrancou seu povo do Egito das garras de Faraó. Segundo, eles lembrariam das 613 leis. O que Deus estava dizendo: eu livrei vocês pelo poder das minhas mãos, mas o que vai destinar o seu futuro é a vossa obediência. Tem que obedecer. A terceira linha falava de promessa. Toda pessoa que cruzasse com o príncipe hebreu, ele lembraria que Deus tinha promessa. Quando Deus permite que sua orla toque o templo aonde Isaías está orando, o que Deus está dizendo? Eu tenho promessas. Deus está dizendo: eu tenho promessas. Não importa o tempo que você está vivendo, não importa as suas indagações, não importa o grau de suas forças, Deus trouxe você aqui para dizer: eu tenho promessa. Essa orla desce sobre o templo, e com isso Deus está dizendo: Isaías, a promessa é maior do que a sua dor, a promessa é maior do que a sua perca, a promessa é maior do que os seus dilemas, a promessa é maior do que as suas perdas, a promessa é maior do que o seu choro. Quem está pegando isso nessa noite como profecia para a sua vida? Procure alguém do lado, por gentileza, e diga: a promessa é maior. Não, para fora, forte, com voz de quem almoçou. Diga assim: a promessa é maior na sua vida. Quem crê nisso? Quem crê nisso? A promessa de Deus é maior. É devacede que minaraciar. Isaías, ele está contemplando uma visão poderosíssima, e Deus está assentado no seu trono, como quem pergunta: Isaías, como é que está a cadeira aí embaixo? Isaías diz, pastor Biramar, está solitária e vazia faz 15 anos, mas como é que está a cadeira aqui em cima, Isaías? Ela está ocupada pelos séculos dos séculos, porque a sua cadeira ninguém pode ocupar. Deus não olha para cima, porque acima dele não tem ninguém. Deus se senta no círculo da terra e faz de cadeira. Deus faz da terra estrado nos seus pés, e quando Deus quer falar com alguém, ele se inclina, porque ele está acima de tudo. Você serve um Deus que tem promessa sobre sua casa, sobre seu pai, sobre sua mãe, sobre o seu casamento, sobre o seu emprego. Eu estou profetizando que nada vai roubar a promessa de Deus. A cadeira do Senhor está ocupada e ninguém pode tirar, porque tu és o Todo-Poderoso.
Com isso, Deus estava dizendo a Isaías: eu estou no controle da situação. Eu estou no controle da situação. Você fez certo orar a Deus e buscar a Deus, e Ele sempre vai se manifestar como quem está falando: eu estou no controle da sua vida, das suas emoções, da sua história. A visão se amplia, se abrange, se aprofunda. Isaías diz que agora escuta vozes angelicais, e as vozes em forma de coral, falando a mesma coisa, repetida 3 vezes. A ênfase, ele escuta como que os seres estão falando perto dele. Ele escuta o batido de asas, o barulho de um vento. E quando ele aguça os ouvidos, fecha seus olhos, ele escuta: Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. É impossível o corpo não arrepiar. Isaías está ouvindo um coral angelical de serafins que ardem em fogo e em brasa. E Isaías está vendo que esses serafins que ardem em fogo e em brasa, eles têm 6 asas. Quantas asas? 6 asas. Com 2 asas eles estão cobrindo o rosto, com 2 asas eles cobrem os pés, com 2 asas eles estão sobrevoando o templo, ou seja, a cadeira do Senhor. A tradução atual diz que eles estavam acima. Não, a tradução original diz que eles estavam do lado. Eles estão clamando de dia e de noite. É uma convocação para você adorar, se reunir aos anjos do céu, porque só há um santo, aleluia, e ninguém mais. Por isso a palavra santíssimo, ela vem de santo, santo e santo 3 vezes. Se os serafins olhassem para ele e dissessem santo, eles estariam dizendo: o Senhor é santo, mas não é o santo de todos os santos. Se eles repetissem a palavra 2 vezes, santo, santo, os serafins estavam dizendo: o Senhor é até santo, mas eu sei que deve haver alguém mais santo do que o Senhor. Mas quando eles expressam a palavra santo 3 vezes, eles estão dizendo: o Senhor é único, o Senhor é absoluto, o Senhor é o Santíssimo. Levante a mão para adorar. Que é o primeiro passo para que Deus venha encher o nosso coração. Sempre será a adoração. Há somente um povo na face da terra que tem a capacidade de chamar a atenção de Deus, e essa é a igreja do Senhor. Os jovens do Conect Jovem, quando cantam, o céu se abre. Quando pulam, é corrente que se quebra. Quando glorifica, o demônio cai. Quem crê? Atacalabra, quem crê? Ali atrás está crendo, ó. Aqui na frente, Uribe calabra sob cominábria. Cada coração aquebrantado, é o Senhor que nessa noite está dizendo: eu estou aqui. Não existe metodologia, não existe magia, não existe métodos para atrair a presença. É somente você que atrai essa presença, porque Jesus disse: aonde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei presente. Ele está aqui. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías arrepia, treme. E a visão é fantástica, a visão é transcendental, a visão é poderosa. E agora essa mesma presença tira do corpo de Isaías a sensação da morte. E agora Isaías descobre que alguma coisa havia de ser perdida para Deus se manifestar. Não entendi, pastor, o que eu estou dizendo. Para esta mocidade que está aqui, para os senhores e senhoras, é que às vezes Deus faz do palco da perda e da perca um momento para sentirmos a sua presença. Não acaba por aqui. A sua vida não acabou quando você perdeu.
A sua vida não acabou quando houve agruras e intempéries, porque a promessa de Deus garante que vai continuar. Pela adoração que sai do seu coração. E talvez você seja um jovem que tem entrado aqui juntando os cacos de seu coração, e ninguém sabe da sua história. Quando você fecha a porta do quarto e desliga a luz, e não tem força para estudar, mas se ajoelha diante de Deus, e você começa a contemplar uma visão poderosa, mesmo um cenário de percas e de dor. O que Deus está dizendo para você é que nada vai tirar essa presença. Pastor, mas para perdê-la em casa não tem ninguém com esse nome de Uzias. Eu sei, a interpretação da aplicação não é literal, mas deve acontecer na vida de alguém um tipo de criptonita. É uma programação televisiva, talvez um entretenimento, ou algo que roube de você a atenção, ou o tempo de sentir a presença. E esse tal de Uzias, essa criptonita, ela rouba, ela suga, ela esfria. E há uma teologia falsa que diz que a nossa geração é a mais fraca. Não vai ser a mais fraca. Essa geração vai ser marcada e vai marcar a nossa história como os jovens mais avivados de todos os tempos. Quem crê, joga a mão para cima, e se quiser dar um pulo aí para glorificar o nome do Senhor. Ei, Joreva sobe cobinábria. É mentira. A nossa mocidade não é fria, a nossa mocidade é quente. E se alguém esfriar, vai pegar fogo de novo. Isaías tem uma visão poderosa. A sua visão é poderosa. Ele escuta: santo, santo, santo é o Senhor. E ele vê os serafins com 6 asas. Quantas asas? Com 2 cobre o rosto. Cobrir o rosto é caráter, face, é santidade. O que Deus está dizendo a Isaías: eu vou reanimar sua vida com fogo, mas eu preciso que você volte a ser santo como você era. Com 2 asas ele cobre os pés. Pés é reverência no texto. O que Deus está dizendo a Isaías: eu preciso de reverência à minha presença. A falta de reverência não é quando alguém se levanta para beber água. A falta de reverência não está somente atrelado a quando alguém conversa algo aleatório no culto pela palavra. Não. A maior falta de reverência é quando nós assentamos na cadeira para adorar a Deus e não conseguimos adorar. A falta de reverência é quando o corpo está aqui, mas a mente está lá fora. Isso Deus não admite. Ele quer você por inteiro, porque Ele não é açougueiro que quer só o coração. Ele quer o corpo, Ele quer a alma e Ele quer espírito. Ele quer você todo aqui. Então quem está pela metade, trata de entrar por completo, porque Deus está derramando sobre nós uma noite da sua presença. Quem crê? Com 2 asas eles estão sobrevoando. Isaías escuta o barulho de asas como se fosse o de um vento. Isaías escuta as asas, e eles estão sobrevoando. E só pode voar quem é liberto. E só quem é liberto é que pode voar, entendeu? Então vai na mesma pegada. Ninguém pode ser noiva de Jesus e ter um caso com o diabo. Ou é crente ou não é. É assim que se faz. Não adianta ter uma pasta bonita gospel no celular e uma oculta para ninguém ver, mas Deus está vendo. Só pode voar quem é liberto. De uma fonte não pode jorrar 2 águas. Da mesma árvore tem que sair fruto, e tem que ser fruto bom. O que Deus está dizendo: eu tenho liberdade aqui e eu vou tocar, aleluia, para também dar liberdade a muita gente. Doriva calabarácia. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Isaías, eu quero santidade. Isaías, eu quero reverência. Isaías, eu quero liberdade, libertação. Isaías arrepia. E naquele momento, pastor Lincoln, ele diz: ai de mim! A glória é tão poderosa que ele não fala mais ai dos outros, ele fala ai de mim.
Pastor, não entendi, vou explicar. A verdadeira glória de Deus não te faz maior do que ninguém, ela te faz menor. A verdadeira glória revela os nossos defeitos. O verdadeiro avivamento não é para crescimento do porte físico, é para crescimento do porte espiritual. O avivamento vem para treinar os bíceps espirituais e nos tornar mais fortes. Alguém que sobe um monte, quando desce, pensa que virou um anjo, bate em todo mundo, só ele canta, só ele prega, só ele faz, e diz: se não for para o Jovem Conecto, não vai dar certo. Vai dar certo sim, porque aqui tem muita gente que Deus usa na nave da igreja. Vai dar certo sim, porque se Deus quiser tem mais 7.000. Vai dar certo sim, em nome de Jesus. Ninguém é substituível, ninguém é insubstituível. Se eu não quiser pregar, Deus pega a mais pequena criança e profetiza para vocês. Mas a glória de Deus não desce para eu ser maior, é ao contrário, é para ser o menor. João estava batizando nas águas no Rio Jordão. De repente a multidão abre uma ala, abre um corredor como se fosse o meio aqui, e vem Jesus a passos lentos para batizar. Quando chega diante de João, João diz: eu que tenho que te ser batizado por você, pelo Senhor. E o Senhor diz: não, que se cumpra a justiça, você tem que me batizar. E quando João batiza, a visão do céu se abre, o Espírito Santo desce de forma corpórea, e a voz de Deus, o Pai, brada e diz: esse é meu filho amado, que nele me comprazo. E quando João vê Jesus indo embora, muitos discípulos deixam João, eles vão seguindo Jesus. E aí os que ficam de João: o que é que está acontecendo? Você diz que esse homem era Jesus, ele está levando os nossos discípulos para ele. Aí João: é isso mesmo, é isso mesmo. Vocês não entenderam, eu só chamei vocês para ser meus discípulos, só para molhar vocês na água. Mas esse aí é o pastor presidente, ele vai sapecar vocês no fogo e na glória do seu poder. Eu batizo com água, mas ele sapeca com fogo. João, você não vai dizer nada. E João aponta para Jesus e diz, capítulo 3 e verso 33: o que importa é que ele cresça. O que importa é que ele cresça e eu diminua na sua presença. A glória de Deus, quando desce na mocidade, é para revelar os mais pequenos aqui. E o mais pequeno aqui vai abrir a boca e vai profetizar. A Dacalabra sobe, e quando cantar, Deus cura, Deus renova, Deus batiza quem crê. Joga essa mão lá em cima, abra a boca para adorar, porque tem glória de Deus. Estou terminando agora para orar por você. Isaías escuta, Andrei, um barulho de asa mais perto. Quando ele abre os olhos, ele vê um serafim perto dele. E ele contemplou a visão. O serafim desce, e o serafim, com um sopro, ele acende as 12 pedras no altar. Ele acende o fogo do altar, o serafim pega uma tenaz, e uma das pedras ele pega como se fosse um alicate, e vai até Isaías e diz: sentiu o fogo queimar, Isaías? Senti. Purificado está do seu pecado. Toquei nos lábios, porque da boca é que se transmite o que o coração quer falar. Toquei nos lábios para te renovar e dizer que você não vai mais profetizar em pecado. A partir de agora vai ser diferente. O rei que te manipulava morreu, e eu voltei a aparecer na sua vida. Etérea, não tem mais manipulação, vai falar o que eu quero. Está pronto para você ser profeta de Deus, para falar o que Deus quer? Então deixa Deus tocar aonde Ele quiser. Não é esse negócio, eu quero receber um sapato de fogo. Amém, se Ele quiser dar. Mas o negócio é diferente. Ele quer tocar em algum lugar da nossa vida, para dizer: você está pronto. Ele quer tocar em algum lugar para dizer assim: ó, agora chegou a hora dessa reviravolta. E a gente pregou tão errado, Lincoln, na nossa mocidade. A gente pregava que Jesus batizava de qualquer jeito. A gente descobriu que não é de qualquer jeito. Nós descobrimos que Deus só batiza onde houve arrependimento.
aonde as águas alcançaram, depois veio um fogo queimando. Aonde não houve arrependimento, não há mudança de vida. Você está aqui não é só pelo momento, é pelo processo. Você está aqui para receber fogo todos os dias, nas reuniões do Conect Jovem, e é isso que faz a diferença. É deva sub de Quiminabria. É isso que faz a diferença. Quem crê nisso? Ele tocou, o fogo acendeu, ele tocou e tocou em Isaías e disse: purificado está o teu pecado. Que coisa tremenda. É quando Deus toca e diz: eu toquei por causa disso. Deus não vai tocar em você em vão. Não vai ser um acidente de percurso, vai ser propósito de Deus na sua vida. Deva sub de Quiminabria. Vai ser propósito de Deus na sua vida. Quem crê nisso? Eu aponto para um moço lá atrás com a mão no queixo. Levanta a sua mão direita. Mais alto. Isso. Você crê? De lá e Joe mantei de proprosu, de mirimanto de copla de tequia vergirai. Interessante que eu vi uma visão aqui agora. Eu vi você com uma caneta bem diferente, porque Deus chamou para algo diferente. E na outra também eu vi um carimbo. E eu vi uma mesa de escritório. Elebra anchoreploume terexia de candará para versear. O Senhor dizia: o que é pequeno vai ficar grande. Porque desde a pessoa física a jurídica eu estou visitando nessa noite. Deravaraciar. E eu te disse que do teu carimbo e da tua assinatura dependeriam pessoas. E chegou a hora do cumprimento dessa promessa. Deplaume, nerexia. Eu te vejo em frente ao estabelecimento sonhando com ele. O Senhor dizia: vai ser teu, porque eu sou Deus que realiza sonhos. Eu vejo as portas que se abrem esverdeadas de vidro, reblove trabalhada com a placa. E o Senhor dizia: eu sou Deus que vou te dar a da calabra sob cominábria. Porque eu vi uma mulher que batia em teu ombro e dizia: Deus, o Senhor é Deus para cumprir a promessa. Aleluia. E o Senhor diz: eu vou cumprir, porque eu tenho intimidade com ela, diz o Senhor. Quem crê? Quem crê? Quem crê aqui? Quem crê? Procura alguém do lado e fala: Deus vai tocar. Diga, procura alguém do lado e fala: deixa Deus tocar. Não escolha onde Ele toca. Diga: só aceite e sinta esse toque aí. Quem crê? Ora vacalabra sob cominábria. Deixa Deus te tocar. Sabe uma bandeja pequena, como essas que serve a água aqui? Eu vi uma bandeja dessa pequena de frente a esta moça aqui que eu aponto, de vestido branquinho, todo é isso. Levanta sua mão direita, mais alto. Você crê que Deus fala? Ora, se não. Eu pergunto se crê, porque um dia eu estava no Pará, eu perguntei isso para uma pessoa, a mulher falou assim: crê ou não? Isso não é um susto. Foi. Tomei um susto. Crê ou não? Eu disse: calma. Paz, sou de paz. A mulher também era grande. Irmão, e quando a mulher é valente, sai de perto. E aí eu falei assim: a mulher lá naquele dia do culto, né? Eu disse assim: você está aqui por causa de Jesus? Ela: não, é porque alguém me chamou. Pensa uma mulher bruta. Eu disse: não, você está aqui porque Jesus quis. E ela: pode ser. Eu disse: seu marido foi embora faz 5 dias. Eu falei para ela. E eu disse: Deus está me dizendo que ele vai chegar na sua porta depois de 5 dias, contando de hoje. O pastor deu um pulo no meu ombro e disse: você é louco, você é doido. Eu falei: foi Jesus que me disse. Chama Jesus de doido também. Foi ele que me disse. Aristides, se não se cumprir, você está ferrado. Eu não estou ferrado, não. Não, vai se cumprir, pastor. Eu ouvi, irmão, depois de 6 dias, para a glória de Deus, a mulher ligou para a igreja e disse: pastor, meu casamento foi renovado e o maridão voltou. E vai ter outra lua de mel, em nome de Jesus. Ainda usou o nome de Jesus para a lua de mel. Em vossa